Bom, estamos ao vivo, são 17h59, a gente começou um minuto antes, porque eu tenho um convidado aqui muito especial, mas muito especial, que muita gente conhece a sua história, conhece seu compromisso e vai adorar poder conversar um pouco com ele. A gente vai fazer perguntas e a gente vai conversar nessa live sobre o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo, no mundo. E eu queria agradecer muito a presença de Dom Angélico Sândalo Bernardino. Muito obrigado. Eu vou apresentar o currículo do senhor e aí a gente começa essa nossa conversa. Dom Angélico nasceu no interior, em Saltinho, segundo ele, a capital do universo. Formado em jornalismo, filosofia, teologia, tem 87 anos, de muita história e de muita vivência. Foi ordenado sacerdote em 1959, nomeado bispo pelo Papa Paulo VI em 1974. Teve ordenação episcopal em 25 de janeiro de 75, pela imposição das mãos de Dom Paulo Evaristo Arnes, designado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Permaneceu por 25 anos nesta função. Atuou junto à Pastoral Operária e foi diretor do jornal São Paulo. Bispo da região Belém, São Miguel, Brasilândia. Em 2000 foi transferido pelo Papa João Paulo II para a Diocese de Blumenau. Em 2008 apresentou seu pedido de aposentadoria. Em 2019 foi indicado bispo emérito pelo Papa Bento XVI. Dom Angélico, bem-vindo, muito obrigado pela presença. E eu queria já começar perguntando para o senhor. O senhor mora hoje num bairro de periferia, em Brasilândia, com o maior número de casos da Covid-19, com o maior número de óbitos na cidade. Quais são os desafios, na opinião do senhor, para quem mora na periferia, para quem vive na periferia, e em especial para a Igreja de São Paulo e do Brasil? Meu querido irmão e amigo, ilustre deputado Paulo Fiorino, tenho alegria de estar aqui nessa conversa e de saudar a todos quantos acompanham esse nosso diálogo. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu coração. Na biografia que você falou aí, esqueceu-se de um ponto que para mim é fundamental. Aquilo que marca a minha vida, aquilo que é honra para mim, é que, não obstante a minha pobreza, eu sou discípulo missionário de Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu anuncio com alegria que Ele é o Filho de Deus e o ressuscitado. Veio a este mundo para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Realmente, a sua pergunta me remete aqui para a região periférica, a periferia, que é atingida por tantos males e, atualmente, de uma maneira frontal, pela grande pandemia. Mas eu sempre, Paulo, se você me permite, eu gosto de fazer uma distinção. Quando se fala em periferia da cidade, da metrópole, logo se pensa na periferia geográfica. São os bairros mais distantes do centro da cidade, daqueles locais mais privilegiados economicamente falando. É verdade, também isto é periferia. Mas em todos os cantos e recantos da metrópole há periferias, há grupos de pessoas sofrendo, há grupos de pessoas que estão à margem, há grupos de pessoas na rua que não têm nenhuma assistência médica, de escola, de moradia. Tudo isso, para mim, é periferia. Dom Angélico, e essa periferia que o senhor descreve, como é que ela está enfrentando a pandemia? Como é que o senhor olha esse povo sofrido, que não tem assistência, que não tem atendimento e que tem, infelizmente, morrido
e muitas vezes isolado da família. Como é que o senhor está vendo esse momento tão duro, tão difícil? Eu estou vendo esse momento com o coração partido, porque há milhares de pessoas sofrendo ainda mais, porque não é novidade, não é novidade para quem vive na periferia, para quem anda pelas favelas, pelos cortiços, não é novidade que o nosso povo de periferia, não todo, mas os pobres, os marginalizados, não têm moradia digna, não têm assistência médica de saúde, não tem nada. Então, a pandemia veio para acrescentar sofrimento. E esse sofrimento tem sido muito grande. Muita gente é convidada a ficar. Fica em casa, usa máscara. Muito bem, e é por aí mesmo. A gente tem que ficar em casa, a gente tem que usar máscara. Mas, e quem não tem casa? E quem não tem moradia? Então, a gente precisa realmente, a partir desse sofrimento que pesa duplamente sobre as periferias, os marginalizados, esse povo maravilhoso, sofrido, que nós precisamos, enquanto sociedade, governo, os próprios cristãos unidos, nós precisamos dizer um basta para a miséria, a imensa desigualdade social que pesa sobre o povo. É uma missão que incumbe a todos nós. Angélico, o senhor podia contar um pouco para a gente aqui? Tem muita gente escrevendo, falando da alegria de poder ouvir o senhor, do compromisso que o senhor tem com a luta. O senhor podia falar um pouco como é que se deu na sua vida essa aproximação com as lutas sociais e a importância da opção preferencial pelos pobres em Puebla e a teologia da libertação na sua vida, na sua formação? Eu sempre digo que Jesus me pegou e não me solta. Então, eu sou um apaixonado por Jesus e pela mensagem dele. Nós cristãos, muitas vezes, complicamos a mensagem de Jesus, que está clara na Bíblia, no testemunho de vida de Jesus. A gente precisa olhar para Jesus. Não nos esqueçamos de que ele nasceu numa gruta, abandonado. Maria e José bateram as casas pedindo moradia, pedindo acolhida, e disseram que não havia lugar para eles. Então Maria vai para a gruta e aí nasce o Salvador do mundo. Depois, perseguido, ele é migrante no Egito. Volta e fica a vida toda dele praticamente como trabalhador da pesada em Nazaré. Durante 3 anos, ele saiu pregando, anunciando a Boa Nova. E qual é o resumo que me apaixona da mensagem de Jesus? E ele fundou seus discípulos apóstolos, discípulas apóstolas, e os mandou para o mundo todo. Para quê? Para anunciar a Boa Nova. E qual é a Boa Nova de Jesus? Que nós muitas vezes complicamos. Deus é nosso Pai. Ora, se Deus é meu Pai, é Pai do índio, é Pai do negro, é Pai do branco, é Pai de todos e de todas, nós somos irmãos. E se somos irmãos, porque filhos de um mesmo Pai, temos o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Essa é a síntese da mensagem de Jesus. E foi meditando sobre isto que eu, lá em Ribeirão Preto, diretor de jornal, trabalhando, pároco da catedral, morando lá no chamado Palácio Episcopal, Jesus me iluminou de tal forma que eu fui morar na periferia, na Vila Carvalho, na favela. E aí eu aprendi muito com os pobres. Que sabedoria, que perseverança e luta. E vindo para São Paulo, nomeado por São Paulo VI, tão querido,
e no aconchego de D. Paulo, na convivência com bispos, outros auxiliares, olhe, eu fui, graças a Deus, designado para a região Belém, no começo, um ano e pouco, depois veio D. Luciano, e região São Miguel. E aí, durante 15 anos, na periferia, eu realmente, com aquele povo maravilhoso, quantas vezes, a época da ditadura militar, civil-militar, nós saímos às ruas pacificamente, nada de arma na mão. Hoje se fala, armai-vos uns aos outros. Quando nós recebemos em Jesus, o amai-vos uns aos outros. E saímos às ruas, às praças, reivindicando moradia para o povo, saúde, escolas, creches, aquilo que o povo tem direito. E quantas vezes a gente pacificamente e firmemente gritava pelas ruas e praças: o povo unido jamais será vencido. Então foi essa escola. Depois vim para a região Brasilândia. E aqui também, unidos a padres maravilhosos, a irmãs religiosas de uma tenacidade, leigos e leigas, nós caminhamos lutando pacificamente para que haja justiça, agarrando o mandamento de Jesus: amai. E o Papa Bento XVI, ele disse assim, num brado de alerta: eis aqui a revolução trazida por Cristo, a do amor. Fora disto, a morte, a injustiças que trombam com aquilo que Jesus quer. Foi essa a minha caminhada. Ilustre deputado, e meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui nessa conversa, nesse diálogo. Que Deus abençoe vocês. A Carmen Araújo está dizendo para agradecer o senhor, porque se preocupa com as nossas mulheres da Pastoral da Mulher. Tem muita mensagem. O Pedro está pedindo a sua bênção, Pedro Ricardo Peroni. Bom, eu vou passando as mensagens aqui, vou pedir desculpa porque são muitas, eu não vou ler. Dom Angélico, o senhor tem um lema, e o senhor falou um pouco desse lema: Deus é amor. Dom Paulo falava que esperança sempre. Nesse momento, qual é o sentimento dessas palavras para aqueles que estão sofrendo? Eu quero agradecer a esses que estão mandando mensagens aí e abraçar a todos. E lembrar a Carmen, também o Pedro aí, Pieroni, meu irmão, que, olha, aqui comigo, cuidando de mim, tem outra Carmen, a irmã Carmen Julieta, pela qual eu sou muito grato. E tenho aprendido muito das mulheres, que, olha, são vítimas no mundo todo de um generalizado machismo. Mas, olhe, o que é importante realmente é que a gente agarre. O lema que me fortifica na caminhada é esse mesmo: Deus é amor. Olhe, a gente, como filho e filha de Deus, nós precisamos ter a cara de Deus no mundo. E teremos a cara de Deus no mundo na medida em que amarmos. E nós vivemos num mundo em que se pensa muito em arma e se vive numa injustiça, a acumulação dos bens nas mãos de poucos, em detrimento a imensas multidões que estão aí atiradas ao abandono. Deus é amor. Quem ama permanece em Deus, e Deus permanece nele, nela. Muitas vezes as pessoas dizem assim: agora, nessa quarentena, a gente não pode ir à igreja, o templo de pedra. Eu sempre digo: olha, o templo de pedra é importante, mas não é tão importante, não. O que é importante é que a gente faça do templo do nosso coração a habitação do Espírito Santo. São Paulo dizia: vocês são o templo de Deus. O Espírito Santo habita em vocês. Isso é fundamental. Depois, a oração em família. Em família. Nós precisamos dialogar mais,
ser mais pacientes, mais alegres, mais positivos. Depois, darmos as mãos à comunidade, darmos as mãos no sindicato, nos partidos políticos, para que, unidos, eu não tenho partido político, você tem um partido, continue firme. Nós precisamos de partidos fortes que lutem pela libertação do povo. O quanto é importante que caminhemos unidos e possamos também, hoje, em praças e ruas, dizer: o povo unido jamais será vencido. E olha, Paulo, deputado São Paulo Evaristo, que você citou, ele sempre dizia, nos momentos duros da ditadura militar, quem viveu aqueles anos, eu sempre disse, ditadura e militar, porque atrás tudo estava um poder econômico. Ele sempre dizia, diante do sofrimento, do esmagamento, Adriano? Pode subir. Esperança em esperança, na esperança. É por aí, meu querido. Muito bem. A Naya Witt, de Monte Alto, está comentando o senhor, e olhe que quem não reza vira bicho. E ela está chamando, né, tio Angélico? Mas essa menina aí é uma beleza de criatura. Ela, com o maridão dela, eles são apaixonados. São apóstolos de Jesus lá em Monte Alto. E a Naya, inclusive, está com a minha irmã Ernesta. Acolheu a minha irmã, que é um pouquinho mais idosa do que eu, com muito amor. O quanto é importante que a gente acolha os de cabelos brancos também, as crianças, os abandonados, porque a marca registrada do cristão, da igreja, é quando nós realmente acolhemos aqueles que sofrem. Há muito que fazemos aqui. Júlio Lancelotti, moradores de rua, comunidades, acolhendo pobres, a solidariedade, tantos gestos. E olha, eu ficaria o noite todo aqui citando Fui eu que atendi o telefone. mas preciso multiplicar esse Para casa? Angélico, o Brasil viveu recentemente um golpe na presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula e a condução ao governo federal de um político de direita, de extrema direita, e a gente está vendo o país numa crise política, numa crise sanitária, numa crise econômica, numa crise social. Qual que é o papel do poder econômico nesse cenário? E antes do senhor responder, eu preciso convidar aqui um amigo para fazer uma saudação ao senhor, que o senhor conhece muito. Paulo Teixeira. A sua bênção, Dom Angélico. Meu querido irmão, o Paulo Teixeira, olha, o avô dele lá em Ribeirão Preto, ele que me iniciou também no trabalho do Diário de Notícias, ele foi também diretor lá. E depois, a mãe dele, os pais, e a eterna namorada dele, a Alice do País das Maravilhas. Paulo, um abraço de quebrar ossos, meu irmão. Que Deus te abençoe e a sua militância esclarecida. Continue firme, que nós precisamos de políticos também que arregassem as mangas e lutem pelo Brasil. Eu quero sair de casa um desfile de Homem-Aranha. Um abraço de quebrar os seus ossos, Dom Angélico. Paulinho, parabéns. Parabéns. E agora você me fez saber que o Dom Angélico pode fazer uma live. Então, eu vou tentar fazer uma live com ele. Tá bom, então. Paulinho, obrigado por ter participado. Você tem uma relação com o Dom Angélico histórica e eu precisava te trazer para você pelo menos dar um oi para ele. A sua bênção, Dom Angélico. Deus abençoe a sua querida família também. Obrigado. Tchau, tchau, Paulo. Um abraço, Paulinho. Obrigado. Dom Angélico, já que o Paulinho deu o recado, eu vou pedir para mais uma pessoa dar o recado para o senhor. Queria convidar aqui Padre Júlio Lancelotti para te dar uma saudação.
Ah, Dom Angélico querido, a sua bênção. Padre Júlio, querido apóstolo dos moradores de rua, eu sempre, diariamente, rezo por você. A irmã Obrigado, Carmen, Dom a Angélico. igreja rica, ela diz, vamos rezar pelo Padre Júlio para que ele continue sendo o apóstolo que é. E que, olha, tenhamos cada vez mais pessoas em São Paulo que arregassem as mangas, porque a cidade será uma cidade realmente livre, conforme o pensamento de Deus, quando todas as pessoas tiverem moradia, educação, saúde, os bens que o Pai, que é Deus, destinou a todos. Padre Júlio, um abraço forte, que Deus realmente o guarde e me abençoe também, meu irmão querido. Dom Angélico, falar com o senhor no dia, na solenidade do coração de Jesus, é falar com o coração angélico do nosso bispo tão querido, de uma pessoa que para nós é uma luz, uma esperança. Ouvir a sua voz, Dom Angélico, sempre reanima. E o senhor tem um segredo. O senhor sempre telefona para a gente quando a gente está precisando. Se alguém está sofrendo, está passando alguma dificuldade, logo toca o telefone e é Dom Angélico. Dom Angélico, o senhor é um perfume, uma força, é o retrato, a imagem do coração de Jesus para nós. E olhar para o senhor e dizer que nós o amamos e o respeitamos muito. O senhor é para nós o legado da Igreja dos Pobres e sempre traz para nós a presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, a presença do querido Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, seu irmão do episcopado, junto com Dom Paulo. Então, agradeço demais, Dom Angélico. E o senhor sabe quanto nós o queremos bem. E queremos que o senhor se cuide, que esteja bem. O senhor sempre pergunta, como é que está a saúde? E nós também estamos preocupados que o senhor fique bem, bem cuidadinho, bem guardadinho, porque o senhor é o nosso sinal forte do amor de Deus pelos pobres. Muito obrigado, querido. Um abraço forte. Eu, aliás, ele falou do Sagrado Coração de Jesus, eu diariamente faço essa oração que eu recomendo a todos. Eu digo, coração de Jesus, fique com o meu coração e me dê o vosso. E me desculpe pela troca, que não é sempre bata o coração de Jesus. Assim como fez Santa Catarina de Sena, que trocou o coração dela, deu o coração dela para Jesus e colocou no peito o seu coração. E com certeza ele já aceitou, porque quando a gente olha para o Senhor, Dom Angélico, sabe que nesse peito pulsa um coração cheio do amor de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, querido. Júlio, muito obrigado por participar aqui dessa nossa conversa. Um abraço. Um abraço. Bom, depois dessas visitas, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Eu falava do impeachment, falava do Lula, e queria ouvir um pouco o senhor sobre o papel do poder econômico nessa nossa sociedade. Bom, o poder econômico é importante. Sobretudo, nós precisamos valorizar as pequenas iniciativas no mundo econômico, pequenas indústrias, pequenos comércios, valorizar, apoiar, isso é fundamental. É preciso que a gente apoie o pequeno proprietário rural também, que a gente tenha os olhos de compaixão e de luta pela preservação dos povos indígenas, das suas terras. O quanto isso é fundamental e importante, que estão sendo invadidas, são florestas dizimadas, meu Deus do céu, é uma irresponsabilidade. De tal forma que é preciso que o poder econômico realmente não manobre o poder político, que o poder econômico vai mandando. Não, pô. É preciso que haja realmente um sistema que favoreça a todos, uma economia solidária. De vez em quando, pessoas dizem assim, você tem pensamentos comunistas. Eu digo, você nunca leu Karl Marx e nunca leu o que é comunismo.
Outros dizem assim, não, a solução é o capitalismo. Eu sempre digo, nós temos a doutrina social da Igreja. O Papa Francisco, iluminado, tinha convocado uma reunião em Assis sobre a economia solidária. Nós queremos isso, uma economia em que todos realmente possam viver. Não está certo que tenhamos um miserável salário mínimo no Brasil, quando outros estão acumulando riquezas cada vez mais. Então, é preciso, na desigualdade imensa que existe na sociedade, que nós tenhamos realmente um olhar de fraternidade, de justiça. A segurança de todos está na justiça. Repito a frase do querido Papa Bento XVI. Eis aqui a revolução trazida por Cristo, a do amor. E o Papa João Paulo II dizia para nós, igreja, cristãos, vocês são chamados a serem sentinelas da paz. E a paz é fruto não de armas, não de guerras. A paz acontece como resultado da justiça, da solidariedade, do amor, do diálogo entre as pessoas e comunidades. É verdade. A Márcia Negri Bernardino está dizendo assim, oi, tio. Mas eu estou sendo privilegiado nesse encontro. Márcia, minha querida, que Deus a abençoe. E ao seu maridão, ô Fernando, vocês são uma bênção de Deus. E os filhos, dois de vocês, professores, cientistas, um lá na Bélgica e outro nos Estados Unidos. Deus abençoe. Que beleza poder me encontrar com vocês. E o padre Toninho, que está aqui ao lado, a irmã Carmen também, está mandando um grande abraço para vocês aí em Piracicaba, que eu te adoro tanto. Dom Angélico, o senhor falou do comunismo. O senhor já foi chamado de comunista, vermelho, bispinho. Como é que o senhor encara esses elogios? Olha, para mim, com imensa tranquilidade, porque tudo isso me remete simplesmente a uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração imensa, um amor incondicional, do qual eu sou um pequeno discípulo missionário de Jesus. Jesus, olha, ele foi preso, condenado pelo poder econômico, pelo poder religioso, pelo poder econômico político da sua época. Por quê? Porque ele anunciou que Deus é Pai, que todos somos irmãos e que precisamos partir e repartir o pão. Quando ele nos ensinou a oração, a rezar, ele falou, não compliquem as coisas, não multipliquem muitas palavras, mas digam Pai Nosso. E a segunda parte, Pão Nosso. Não adianta a gente levantar a mão, Pai Nosso, se a gente não estender a mão em solidariedade para que todos tenham o pão de cada dia. Jesus foi condenado como blasfemo, como agitador, como, olha, uma porção de coisas. E atrás de todas essas mentiras, ele foi condenado, foi crucificado, mas o Pai, na sua imensa ternura, o ressuscitou. E dele nós somos os mensageiros do mundo de hoje. Então, que me chame disso, daquilo, olha, não me atinge e nem me aflige. O que importa é que nós conheçamos, como cristãos, como católicos, como igreja, a doutrina social da igreja, e que muitas vezes a gente é ignorante dela. Tem muita gente, inclusive, que fala de comunismo, mas nunca leu nada a respeito de comunismo. Outros não conhecem o capitalismo liberal. Outros não conhecem um sistema que nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. E ainda hoje,
há tanta discriminação do nosso querido e amado povo negro. E a gente precisa realmente dar uma parada e examinar como é que nós estamos sendo humanos no mundo de hoje. Como é que nós estamos sendo, se somos cristãos, discípulos missionários de Jesus. Porque muitas vezes a gente, na prática, olhe, aqui mesmo, durante a escravidão, havia igreja dos homens brancos e dos homens negros. Ora, meu Deus do céu, Deus é Pai de todos e de todas. E ainda hoje, nós sabemos, aqui no Brasil, há muita discriminação. Então, o quanto é importante que conheçamos a Jesus, os seus gestos e palavras, e deixemos de muita conversa fiada. E sejamos cristãos, não de qualquer forma, mas marca registrada, nosso Senhor Jesus Cristo. O sinal, veja bem, o sinal de que nós somos cristãos, discípulos de Jesus, não é se eu levo uma cruzinha aqui na minha jaqueta, não é se eu coloco uma cruz na torre da catedral ou de uma basílica. O sinal deixado por Cristo é o seguinte: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Agora, como é que a gente pode dizer que ama alguém se a gente vê alguém na miséria, a gente come, bebe, tem onde dormir e outro não tem nada? E não nos unimos na luta pacífica para que haja um Brasil, um mundo diferente. É por aí. Dom Angélio, só para aproveitar aqui, o Alírio Rossati, não sei se o senhor vai lembrar dele, está mandando um grande abraço. O Alírio atua, eu acho que no Tribunal Eclesiástico. Ele é pai do Marcos Rossati. Talvez o senhor até lembre dele. O Alírio é meu irmão de longa data, lá de Ribeirão Preto. Muito bem. Dom Angélico, eu queria ouvir o senhor... Ele é meu irmão, meu grande amigo, um abraço a ele também. Beleza. O senhor, a gente começou essa conversa falando do número triste de 1 milhão de contaminados e de 50 mil mortos pela Covid. Como ser solidário nessa época tão triste, tão difícil, de acirramento, de briga? E qual é o papel do Estado nesse momento? Como ser solidário nessa época tão triste, tão difícil, de acirramento, de briga? E qual é o papel do Estado nesse momento? Olhe, o grande apelo que eu faço como... Primeiro, que nós todos abramos o coração à solidariedade. E o apelo veemente que eu faço como brasileiro é que haja um clima de diálogo, de entendimento, a partir daqueles que governam, que nós não sejamos artífices de desunião, mas que demos o melhor de nós para que haja realmente união, haja solidariedade, haja diálogo. Há partidos diferentes, há ideias diferentes, mas nós precisamos ter um projeto comum. Há muita gente sofrendo e a preocupação primeira de todos aqueles que têm o poder é o serviço ao povo. Para Jesus, ter autoridade é servir. Jesus dizia, aquele que é o primeiro, se porte como o último. Então, que nós realmente nos voltemos para que essa pandemia não continue a fazer tantas vítimas, sobretudo entre os pobres, os deserdados. Eu estou aqui na região Brasilândia. Meu Deus do céu, quanta gente vitimada. Então, é preciso que nós, aqueles que detêm o poder, aqueles que governam, eles nos voltemos todos, mas voltemos para valer no combate a esse grande mal, para que depois a gente possa resolver outros problemas
que os tenho, que nós temos, e são muitos, no Brasil e no mundo todo. Uma mensagem aqui, Igreja, Povo de Deus em Movimento, que é fruto dessa eclesiologia tão séria vivida à luz de Medellín e Puebla, no corpo de Dom Angélico, leigas, leigos, religiosos e religiosas. Um abraço. Muitíssimo. Muitíssimo obrigado, povo de Deus, Igreja Povo de Deus em Movimento. Avante, Paulo Bezerra, lá de Itaquera, e olhe, uma multidão de pessoas, mãos unidas, rezando. É preciso a gente rezar mais e melhor. É sempre eu digo, quem não reza vira bicho, porque daí a pouco começa a pisar nos outros. E olhe, e depois, o quanto é urgente que nos demos as mãos, solidariamente, para que enfrentemos os grandes problemas que afligem a população. É por aí. Dom Angélico, eu estou percebendo que a gente está com um problema de áudio. Acho que agora melhorou. Eu queria. A gente está caminhando para o nosso final. Tem muitas mensagens aqui, eu vou passar, mas eu. Estou percebendo que a gente está com um problema de áudio. Acho que agora melhorou. Eu queria. A gente está caminhando para o nosso final. Tem mensagens aqui, eu vou passar, mas eu estou percebendo que a gente está com um problema de áudio. Ele está com um delay, mas eu queria terminar aqui com um testemunho que o senhor pudesse deixar para os dias de hoje, para as pessoas que acreditam em Deus, que não perderam a sua fé. Qual é o testemunho que o senhor poderia nos deixar aqui hoje, Dom Angélico? O senhor me ouviu? O microfone do senhor está fechado. Olha, Agora o testemunho é aquilo que vem do coração de Jesus. O quanto vale na vida a gente amar. Tudo passa, somente o amor fica. E abramos o coração a todos e a todas, nas imensas diferenças religiosas, sociais, políticas. Olha, somos diferentes. Carada já dizia, cada pessoa é uma palavra que Deus diz no tempo e durante toda a eternidade não mais repete. Vamos multiplicar gestos de bondade, de paciência, de alegria, de esperança em todos os ambientes. Essa é a minha mensagem. E confiança nesse Deus de bondade. Aconteça o que acontecer, Deus nunca nos abandona. E vamos realmente trabalhar unidos para um Brasil mais pacífico, sem armas, mas com muito amor no coração e na ação de todos nós. Olha, eu quero também abraçar e agradecer a tantas pessoas que estão mandando mensagem aí para você, meu querido irmão, deputado Paulo Fiorino. Dom Angélico, eu queria agradecer muito o senhor. Aqui está o padre Gianfranco, da Pastoral Carcerária Nacional, deixando aqui uma mensagem. Sabemos do seu compromisso e força nesse momento de violência institucionalizada, que esmaga, mata e exclui. O mundo carcerário de nossos irmãos privados de liberdade é dramático. E nós continuamos como se nada fosse profanado o verdadeiro templo de Deus e pecando contra a ecologia integral. Um abraço, o padre Gianfranco, da Pastoral Carcerária Nacional. Muita gente importante aqui, hein? Abraço para esse.
Braço para esse padre aí, continue, porque Jesus também foi preso. Olhe, vamos avante, querido. Bom, queria agradecer muito, Dom Angélico, todo mundo aqui agradecendo o senhor. Um grande abraço e eu aceitei o café depois da pandemia aí na Brasilândia. Um abraço para o Padre Toninho, para a irmã Carmen e para o pessoal daí da comunidade. Um abraço para o Padre Toninho, para a irmã Carmen e para o pessoal daí da comunidade. Seja bem-vindo. Eu também agradeço a oportunidade desse encontro com você e com tanta gente maravilhosa. Deus nos abençoe e nos guarde no seu coração. Amém. Um abraço. Tudo de bom. Queria agradecer todo mundo que acompanhou. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Nem todos eu consegui usar, perguntar, mas assim, eu queria fazer um agradecimento especial a todos que mandaram mensagem. Um abraço. Amém. Eu vou só passar aqui agora as mensagens. O Tioso que mandou aqui, tem muita gente, eu não consegui ler todos. A Cida também deixou mensagem, Fabi Brito, Lancelote abençoado e iluminado por Deus, a Glória, Dom Angélico, Padre Júlio Santos dos nossos dias, muita gente que entrou, que deixou suas mensagens. Depois eu vou pedir para o Padre Toninho passar para o Dom Angélico. Vocês perceberam que no final a gente teve um problema aí de áudio, mas assim, acho que foi muito legal. Muito obrigado pela participação de todos. Tem aqui o Denis, um abraço caloroso diretamente de Pernambuco, Torre Dom Helder, aos profetas do nosso tempo, Padre Júlio e Dom Angélico. Bom, queria agradecer a todo mundo, valeu, a gente vai ter mais, semana que vem, o Delfino também está aqui, dando os parabéns, o Zé de Souza, que deixou mensagem, o Tioso, que eu já tinha lido, o Duda, lá do Pontal, também está aqui, o Teodoro Sampaio, Fernanda Lopes também, só passar as mensagens para a gente terminar, Dom Angélico, Padre Júlio, Fabi Brito, muita gente escrevendo aqui, ó. Maria Aparecida está dando boa noite, a Fátima também está aqui, a Rosa Helena também com a gente, Mauro Batista, lá de Várzea, obrigado, a Neide Silva, quem mais está aqui? O Armênio, Viva Dom Angélico, Tadeu, lá de Guarulhos, Fátima, pessoal, se eu continuar aqui, eu não acabo hoje. Ó, Márcia, que é parente do Angélico, está agradecendo. Outros para vocês. A Maria Fátima, grande profeta. O Mauro está deixando uma mensagem aqui. Pessoas que precisam. Também tem a mensagem do Rinaldo, do Angélico, agradecer sua vida, seu testemunho. Padre Rinaldo, em Granada, na Espanha. Padre, muito obrigado pela presença. Eu já falei, vou pedir para o Padre Toninho depois passar as mensagens, tá bom? Pessoal, queria agradecer a todo mundo, valeu. A gente vai fazendo outras por aí. Grande abraço, obrigado.